Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda no livro de Atos, capítulo 19, versículo 11 e 12. Deus, pelas mãos de Paulo, realizava maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais tocados por ele eram levados aos enfermos, os quais eram curados e espíritos malignos os deixavam. Louvado seja Deus. O poder de Deus está em nosso espírito, mas ele transborda de nós para a nossa alma, mudando, santificando o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa vontade, e ele renova o nosso corpo, cura o nosso corpo. O poder de Deus enche todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, de tal modo que o corpo de Paulo manifestava esse poder. Os lenços e aventais que ele tocava recebiam parte desse poder que estava nele. O poder do Espírito Santo abrangendo todo o seu ser, espírito, alma e corpo. Com os profetas do Velho Testamento acontecia a mesma coisa. O próprio Eliseu, depois de morto, sepultaram o corpo de Eliseu. E mais tarde, algum tempo depois, morreu alguém e eles foram sepultar esse corpo dessa pessoa que morreu e cavaram onde estavam os ossos de Eliseu. E aí eles jogaram o corpo desse morto onde estavam os ossos de Eliseu. Quando o corpo do morto encostou nos ossos do Eliseu, ele ressuscitou. O poder continuava até nos ossos de Eliseu. E aqui no apóstolo Paulo nós vemos que quando nos enchemos do Espírito Santo de Deus, até o nosso corpo manifesta esse poder. Minha amada, meu amado, que possamos ser revestidos, cheios do Espírito Santo de Deus, que até o nosso corpo seja instrumento de bênção, como foi o corpo do apóstolo Paulo. Louvado seja Deus. Já no capítulo 26, verso 18, nós vemos que Paulo, tendo sido acusado injustamente pelos judeus, acabou sendo preso. E como os judeus queriam assassiná-lo, ele apelou para ser mandado para Roma, para ser julgado em Roma. Então, enquanto ele esperava ser mandado para Roma, ele estava preso e o governador mandou chamar o rei Agripa para ouvir Paulo, para que ele pudesse enviar Paulo para Roma dizendo qual seria a acusação contra Paulo, que ele não estava entendendo. Então Paulo apresenta a sua defesa perante o rei Agripa e mostra ao rei Agripa qual o objetivo da missão que Jesus lhe tinha dado. Paulo falou: Jesus me chamou e me deu uma missão. Eu fui enviado por Jesus para abrir os olhos das pessoas, para que se convertam das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em Jesus. Então essa era a missão de Paulo. E é a nossa missão, ser usado para tirar as pessoas das trevas, da cegueira a qual Satanás os leva. Satanás cega os olhos, para que não consigam ver o amor de Deus, ver o valor do Evangelho que os salva. Então, a nossa missão é como a de Paulo, converter as pessoas das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Quem não se voltou para Deus ainda, quem não conhece Jesus como seu Salvador, está nas trevas, está debaixo do poder do mentiroso e enganador Satanás. Esse que veio para matar, roubar e destruir, que cega os olhos dos seres humanos, para que não recebam o entendimento à luz das Escrituras. Mas nós estamos aqui no mundo como luz de Deus, luz nas trevas, para que as pessoas que estão nas trevas possam ser despertadas e ser chamadas para a luz pelo poder do Espírito Santo, que opera através de nós e da sua santa e bendita e poderosa palavra, para que possam, sabendo quem são, pecadores, conhecendo o amor de Deus em Cristo Jesus, que por elas morreu na cruz, para que obtenham o perdão dos seus pecados, recebam a herança da vida eterna, juntamente com todos nós que estamos sendo santificados pela fé em Jesus Cristo.
para que recebam perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em Jesus Cristo. Quando aceitamos Jesus, nossos pecados são perdoados, nós somos justificados. E esse processo de justificação que começa de santificação, que começa na nossa conversão, através da justificação, ele continua por toda a nossa vida. Ao meditarmos na palavra de Deus, o Espírito Santo vai nos santificando mais e mais, vai nos transformando mais e mais à imagem e semelhança de Jesus Cristo. O objetivo de Deus é que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus, porque assim o seu poder se manifestará através de nós, alcançando e salvando vidas. Aleluia! O rei Agripa ficou muito impressionado pela pregação de Paulo, que chegou a dizer: por pouco você me persuade a me tornar um cristão. Então Paulo diz: queira Deus que por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos os que hoje estão me ouvindo, se tornem cristãos como eu. Depois disto, Paulo é enviado para Roma num navio, junto com outros presos. A viagem foi muito demorada e perigosa, chegando a terem um naufrágio. Mas finalmente, depois de muito tempo, chegaram a Roma. Durante a viagem, Deus usou Paulo para orientar o comandante, esse centurião, inclusive o comandante do navio. E Paulo foi muito útil orientando-os, porque quase não conseguiram chegar em Roma. Então o centurião ficou muito próximo de Paulo e ficou amigo de Paulo. Então quando eles chegam em Roma, em vez do centurião entregá-lo para a prisão geral lá, ele autorizou Paulo a alugar uma casa e ficar morando nessa casa. E só colocou um sentinela, um soldado, para ficar junto com Paulo. Então Paulo alugou uma casa e ficava com inteira liberdade de pregar o evangelho para todos os que o visitavam. Só tinha esse soldado lá para garantir que ele era um prisioneiro. E Paulo aproveitou muito bem esse tempo que ficou lá. Meus irmãos, Paulo ficou 2 anos inteiros preso na sua própria casa. E recebia todos quantos vinham visitá-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a ousadia, sem impedimento algum, as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Lá, preso, mas numa casa, com total liberdade, ele pregou o evangelho durante 2 anos. Até a guarda imperial, toda a guarda imperial, ouviu o evangelho de Jesus Cristo através de Paulo. É por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, que o apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus. Ele, lançado na prisão, continua sendo usado por Deus como bênção para a salvação de muitas vidas e edificação de muitas igrejas, porque várias de suas cartas foram escritas na prisão. Na prisão, escreveu cartas maravilhosas que são bênção espiritual em nossas vidas. Amado e amada do Senhor, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Que possamos nos encher do Espírito Santo de Deus e aproveitar toda a oportunidade para ser luz nas trevas, para ser instrumentos do amor de Deus, para salvar vidas. Que possamos conquistar para o reino de Deus esse fruto precioso que são as vidas humanas, fazer eficaz a salvação de Cristo Jesus para aqueles que estão nas trevas, vendo a luz através de nós, que eles possam ser atraídos por ela, convencidos do pecado, atraídos por ela e perdoados e santificados pelo sangue de Cristo Jesus e fortalecidos pelo seu Espírito Santo, tornando-se filhos de Deus como nós. Que a luz de Deus em nós brilhe e extravase, expulsando as trevas daqueles que estão ao nosso redor, para que conheçam a Jesus Cristo como Salvador e Senhor, tendo a vida eterna como filhos de Deus. Aleluia, glória a Deus.